Olá, meus amores, tudo bem, realistas? Deixa eu arrumar aqui a câmera para falar melhor com vocês. E vocês estão bem? Dormiram bem? Então, cá estamos novamente, né, para o segundo episódio do nosso bloco sobre os narcisistas, né, quem tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, nós vimos no bloco anterior, no primeiro bloco, que quem tem um transtorno de personalidade narcisista, né, não tem cura, né, do grau 8 ao grau 10, porque não tem minimamente nem um grauzinho sequer de empatia, né. Vimos também que nós, terapeutas, ou psicólogo ou psiquiatra, não tem recomendação médica para tratar quem tem transtorno de personalidade narcisista, porque são pessoas que tendem a mentir muito, são mentirosos patológicos. Então, se você precisa de um lastro probatório, vamos dizer assim, né, de provas, para você trabalhar ali uma anamnese, um tratamento, né, que seja, você minimamente não vai poder tratar uma pessoa mentirosa, porque toda essa informação ela vai estar viciada, que nós chamamos, ou seja, todo esse laço probatório, todas essas provas, todas essas informações, vamos dizer assim, que o narcisista trouxer para você, está minimamente tudo dentro de um bojo de uma mentira. Então, tudo que é atrelado à mentira não tem como, de fato, a gente tratar na terapia, né, na psicoterapia. E nós vimos também que nos fins religiosos, no meio cristão, pastores, padres, não tem, na maioria das vezes, como se diz, bagagem por si só para dar um conselho legal e pertinente a vítimas de quem tem esse transtorno de personalidade narcisista. Porque são pessoas que querem dizer para o membro, para aquele que quer se aconselhar, para aquele que quer vir fazer um confessionário, essa pessoa que dá essas recomendações, na maioria das vezes, recomenda que a vítima fique ali naquele mesmo ambiente daquela pessoa, né, que tem um transtorno de personalidade narcisista, ou que tolerem aquilo em nome de Deus, e que isso vai passar, mas nós vimos aqui que isso não passa, porque são pessoas presunçosas, são pessoas rancorosas, são pessoas mentirosas patologicamente, mentem com maior facilidade, com maior prazer, né? E são pessoas altamente maquiavélicas, perigosas e articulam o máximo contra o seu irmão. Ou seja, a própria Bíblia já dizia, né? Não maquineis uns contra os outros, porque ele lida contigo confiadamente. Então você tá ali lidando confiadamente com quem tem transtorno de personalidade narcisista, né? Mas ele tá ali te levando, ele tá só te cozinhando a banho-maria para na hora te dar o bote. Essa é a característica fim mesmo de quem tem o transtorno de personalidade narcisista. E depois de adentrarmos tudo a isso e um pouco mais, né, que eu não lembro do que a gente tratou de fato no bloco anterior, no primeiro bloco, vamos adentrar aqui a pergunta, vamos dizer assim, principal de quem é codependente emocional, né, que na maioria das vezes é a vítima do narcisista, né? O codependente emocional é aquela pessoa que de fato foi negligenciada em sua infância, né? Aquela pessoa que sofreu um certo abandono, uma certa rejeição, né? Aquela pessoa que quer colo, aquela pessoa que quer atenção, né? Aquela pessoa que vai atrás daquilo que lhe falta, ou seja, na maioria das vezes aquilo que o psicopata, o narcisista, o sociopata tem, que o codependente não tem. Vamos dizer, aquele traquejo malandro, vamos dizer assim, né, de forma inconsciente. Isso a gente não vai de forma consciente, né, atrás de uma pessoa assim, a gente vai de forma inconsciente. Aquele traquejo social no sentido assim, de que eu fui tolhida demais, eu fui negligenciada demais, abandonada ou rejeitada, alguma coisa que eu tenha remetido a essa figura, essa ferida emocional, que seja, eu começo a ir atrás de pessoas que tenham traços que tenham traquejos mais malandros. Em qual sentido? Aquela pessoa que é mais, que tem mais liberdade, aquela pessoa que é desprendida, né? Que assim é o narcisista, é o sociopata, é o psicopata, aquela pessoa que é corajosa,
aquela pessoa que que tem aquele ar, né, de liberdade, de soltura, vamos dizer assim, né, aquela pessoa que é desprendida de tudo e aquilo me chama atenção, né, por ser recatada demais e por querer atenção, por querer afeto, eu acabo adentrando a esse mundo, né, do narcisista, do psicopata, e em que é muito sedutor, é muito envolvente, né, na sua forma de ser, na sua forma de trazer amor e carinho, entre aspas, né, a essa vítima, na forma daquilo que nós chamamos sobre love bomb, né, ou seja, uma bomba de amor. Né? Ao mesmo tempo que me falta aquele amor, aquele ar de querer viver, né? Aquele impulso de querer aquela liberdade, aquelas coisas tão assim, né? Que todos eles trazem com eles, que eu acabei de mencionar, para não ficar redundante demais. Quando eles fazem essa bomba de amor, né, e se tratar com tanto carinho, né, que eles quando querem alguma coisa eles tratam com muito carinho, traz ali para a vítima um prato, né, aquela coisa bem representável, aquela coisa bem bonita, cheia de muitos artifícios, né, te traz presente demais, te agrada demais, então vejo que tudo é em demasia, tudo é mais, eles não têm equilíbrio nem na forma de trazer um carinho, que seja. Então isso tudo traz para você uma menção do que você acha que é amor, do que você acha que é gostar de você, né? E você acaba se envolvendo com esse tipo de pessoa porque você acha que essa pessoa te ama, você acha que essa pessoa tem o melhor a te oferecer, né? E a pergunta que o codependente traz é: Michele, por que eu gostei tanto do narcisista, gostei tanto do psicopata que seja? Porque você viu no outro aquilo que te faltava. Você viu no outro aquilo que você gostaria de ter, aquela coragem, aquele desprendimento, aquele amor que você não recebeu. Então veja que a pessoa codependente emocional, ela é e não é uma vítima, vamos dizer assim. Porque aqui no nosso canal a gente vai tratar a vítima, né? Porque ela já foi apedrejada, vamos dizer assim, ela já foi maltratada, ela já foi escorraçada. Você chega no seu pior grau, como se você fosse mesmo no inferno e voltasse, para quem de fato que sabe que o que é transtorno de personalidade narcisista, aquele que de fato foi sobrevivente de narcisista, aquilo que nós falamos aqui. Mas também, então a gente trata aqui a vítima, né, com amor, carinho, e porque já sofreram demais e a gente não tá aqui para tacar pedra em ninguém. Mas também é aquela pegada como terapeuta que eu quero que vocês tenham. Em qual sentido? É de vocês não se vitimizarem, porque é diferente de você ser vítima de um sociopata, de um psicopata, de quem tem um transtorno de personalidade narcisista, e você adentrar a sua vida com vitimismo. É diferente de você ser vítima e você acatar para você o vitimismo. Então isso a gente não acolhe aqui, a gente não quer isso. A gente quer que a vítima desse transtorno especificamente que a gente está tratando aqui, do narcisista, ela se olhe e veja que há coisas nela que atraem o narcisista, que atraem pessoas que têm esse perfil. Ou seja, se eu dou informação demais sobre a minha vida, informação é controle, eu dou outro controle da minha vida. Se eu não tenho a personalidade formada no sentido de que eu me valorizo, de que eu me amo, o outro, eu passo a ser objeto do outro, o outro me manipula com mais facilidade. Veja que eu não tenho ali também como codependente, eu não tenho aquela relação de pai e mãe que está sempre me elogiando, sempre me acolhendo nas minhas ideias, ou que possa sempre te elogiar, mas que também não apoia as suas ideias, não te acolhe quando você precisa, te abandona, vai atrás de um cônjuge, vai atrás de um amante, vai atrás de qualquer condição e deixa e negligencia o filho. Então isso fica ali uma ferida emocional dentro de você de forma inconsciente, te falta alguma coisa e você vê, né, as suas necessidades naquele narcisista, porque na verdade você faz um espelhamento com o narcisista. Você não tá vendo realistas, aquela pessoa que de fato é. Você personificou aquela pessoa na pessoa que você queria que ele fosse. Ou seja, ele é figura do seu pai, da sua mãe, que seja.
Porque o narcisista em si, realistas, ele é oco, vamos dizer assim. Ele é vazio. Porque lembra que eu falei que o narcisista, ele tem duas condições para se tornar narcisista. Ou ele foi muito maltratado desde a infância, ele foi moldando esse modo de ser assim, de forma perverso. Ou ele foi mimado demais no sentido de perder o limite dele e do outro e foi se moldando nisso aí, nessa falta de empatia, de limite que seja. Então veja, está aqui. Então veja que se o narcisista, se ele é oco, se ele é vazio, por que ele é oco? Porque ele é vazio. Porque nós falamos aqui que ele, ao ser maltratado, nessa condição, né, provavelmente tenha sido criado por outro narcisista, por ele ser maltratado demais, ou negligenciado demais, ou aquela vertente de ter sido mimado demais, ele sempre deixou de se olhar para dentro. Ele sempre deixou de ser ele mesmo para poder atender as expectativas de um pai, de uma mãe narcisista. Porque veja que maltratar o filho, traumatizar o filho, ou também mimar demais um filho, é uma extensão sua também narcísica, querendo ou não. Então, provavelmente, esse filho também foi criado por narcisistas, ou um ou outro narcisista. Então, veja que o codependente, ou seja, a vítima aí do narcisista, ao olhar para ele, está ali projetando as suas expectativas, os seus sonhos. Então, olhar para todo esse quadro, para tudo isso que eu falei com vocês, é não se vitimizar, mas se reconhecer como vítima, mas olhar para dentro de vocês e dizer assim, porque essa é a pergunta que salva, essa é a pergunta que cura. Em quais condições eu estou sendo codependente emocional que essa pessoa se achegou a mim? Porque você vai continuar sendo codependente emocional, assim como eu sou, como eu fui vítima de narcisista. A gente não deixa de ser codependente emocional. A gente passa a se fazer esse tipo de pergunta, uma vez que a gente reconhece que a gente está rodeado por narcisistas, a gente passa a fazer esse tipo de pergunta e passa a nos curar aos poucos. Nos precavendo, tendo cuidado com a gente mesmo, nos policiando. A gente passa a ter esse tipo de pergunta. E qual é a pergunta? No que eu tenho que melhorar para que eu possa fechar todas as brechas do narcisista? Ou seja, você tem que criar bordas. E criar bordas é criar limites. E você criando bordas e criando os limites, o narcisista uma hora te larga, te descarta. É um termo pesado, mas é o que eles fazem, eles descartam as suas vítimas, quando não há mais suprimento, não há mais de onde tirar, de onde mais sugar. E você como codependente, a sua tendência é se fechar como feto dentro da sua mãe, naquela postura ali que você fica bem encolhidinha dentro da barriga e se pergunta, ai meu Deus, se eu parar de dar esse suprimento, se eu deixar de fazer o que ele quer, o que ela quer, ele vai me deixar, ele vai me descartar. E aí o que você acaba fazendo? Você acaba retrocedendo tudo novamente dentro de você. Porque no fundo, você não quer ser deixado. Você quer porque quer aquela pessoa do seu lado. Então veja que ambos têm traços tóxicos, tanto o narcisista como a pessoa codependente. O narcisista por fazer as suas maldades, por ter achado a vítima certa, e você codependente porque você quer ali ficar suprimindo, quer ficar mantendo esse relacionamento, porque você vai se sentir acuado, vai se sentir desprotegido, vai ter as mesmas sensações que você teve na sua infância.
em que te faltou algo. E você fica naquela posiçãozinha bem fechada de feto, como se você estivesse dentro do ventre da sua mãe, suplicando de forma inconsciente, sem que você perceba, suplicando por ajuda. Mas lembre-se, você já foi deixado, uma vez que você adentrou esse tipo de relacionamento com um narcisista. Porque se você analisar, é um relacionamento sozinho. Você dá, você não recebe. Se ele te dá com a mesma mão, ele tira. Ele te manipula, ele não te respeita. Assim vale também para as mulheres, também e para os homens. Que tem homens aqui também vítimas de narcisista. Esconde dinheiro, age com falcatrua, finge que ganha tanto, ganha tal, manipula você, te maquina. E a palavra de Deus fala, não maquineis uns aos outros, não defraudeis uns aos outros. Porque ele age contigo, ele confia em você. Ele vive confiadamente em você. Então, quando você fica sabendo que quando você deixa de dar esse tipo de sofrimento para o narcisista, deixar de fazer o que ele quer, ou seja, deixar que você não seja mais manipulada, não seja mais uma vítima, não seja mais uma presa para ele, você acaba fazendo de forma inconsciente um movimento, por ser codependente emocional, de que você se deixa até se manipular, se deixa levar, se deixa a pessoa mentir, a pessoa te escorraçar, te humilhar, porque você no fundo acredita que você é mais feliz tendo aquela pessoa tóxica ao seu lado, porque você não quer ser deixado. Então veja mais uma vez que você é codependente emocional, você também tem traços tóxicos. E que se essa situação Deus permitiu que viesse até você, é para você também se rever. É para você ver que você também precisa de tratamento. O codependente, ele também precisa de tratamento. Porque ele está preso a uma ideia de querer suprimir algo tóxico, de querer suprimir algo que não é legal, algo que Deus não tem para você. Ele quer porque quer continuar suprimindo, porque ele tem medo de ser deixado, tem medo de ficar sozinho e de sozinho. Mas se Deus quiser, está repreendido em nome de Jesus, você vai ser liberto, você vai ser liberta disso também. E é aquilo que eu falei, eu também fui vítima de narcisista, porque eu também sou codependente emocional. Mesmo sendo terapeuta, sim. Porque a codependência emocional é aquilo que eu falei pra vocês. Se alguém vende pra você que codependência emocional é curada, é mentira. Você vai melhorando aos poucos. Você vai se policiando, porque você foi moldada também nesse modo de ser. É uma forma também de personalidade. Porque se nós estamos falando de transtornos de personalidade narcisista, nós estamos falando de personalidade, então a personalidade são os traços psicológicos. É a forma com que a pessoa foi moldada durante no discorrer da sua vida, é a sua forma de ser. Então, se você é codependente emocional, se te vendem uma imagem de que você já está curado, uma vez que você faz 2 anos de terapia, que seja, é uma falácia, é uma mentira. Porque o codependente emocional também é um transtorno de personalidade. Você se moldou também naquela forma de ser. Carente por amor, por afeto, por atenção. E nessa você vai barganhando, você vai se vendendo, você vai se deixando ser manipulado, ser sufocado, ser traído. Tudo em nome de um amor, entre aspas. Então, a ideia que eu quero vender aqui para vocês no sentido de que é o nosso segundo bloco sobre narcisista. Não deixe que pessoas te convençam que você tem um valor pequeno. Você tem um valor muito grande. Um valor que você não consegue mensurar. Você é muito valioso, você é muito valiosa. Você é vítima de narcisista.
Cheguei à conclusão, e os profissionais também dessa área, principalmente aqueles que são profissionais nessa área e sobrevivente narcisista, que as vítimas de narcisista são pessoas altamente brilhantes, pessoas que sonham alto, pessoas que têm projetos lindos, maravilhosos e projetos em Deus também. E que estão preparados, para alçar voos assim que Deus quiser. Voos altos. E rompendo em fé cada dia. Projeto novo, projeto novo, projeto novo. Então não deixe que narcisista nem essas pessoas tóxicas te convençam de que você tem um baixo valor. Você tem muito valor. Então essa foi minha dica de hoje, desse bloco sobre narcisista. O nosso segundo, desse projeto narcisista, o nosso segundo bloco. Que a vítima, que o codependente também tem traços tóxicos. E você precisa se libertar desses traços tóxicos. Porque se você tá com medo de ser deixado de forma física, a pessoa tá deixando de estar ali com você de forma física, mas você já foi deixado. Então seja você por você mesmo, faça por você, vença por você. Porque se você tá num relacionamento que você não pode contar para a pessoa, você não pode contar para a pessoa, não pode contar com a pessoa, tudo você tem que estar pisando em ovos, tem que ter cuidado no modo de falar, no que fazer. Então você já tá sozinho já há muito tempo. Só não tá de forma física, mas está sozinho. Então não deixe o seu cérebro te enganar. Porque o seu cérebro vai tentar te enganar. Porque quando você deixar de ter ali aquele seu objeto, a qual você acha que é objeto de amor, que você relaciona ao objeto de amor, o seu cérebro vai remeter para você uma dor física. E aí você vai tendo abstinência, você vai entrando naquele estágio de que você tá com falta, o corpo realmente dói, porque lembra que eu falei que psique e corpo estão ligados? Porque quando a gente era embrião dentro da nossa mãe, a mesma extensão que formava a pele, formava o nosso sistema nervoso. Então, tudo que nasce na mente somatiza no corpo. E quando a pessoa de fato deixa a gente, nosso objeto de amor, deixa de fato a gente de forma física, embora a gente já esteja já sozinha, sem perceber, sozinho, o nosso corpo dói. Porque o nosso cérebro traz essa mensagem pra gente. Que estamos abandonados, por isso que eu falei, não deixe o seu cérebro te enganar. O seu cérebro te traz a ideia de que você está abandonado, que você está sendo rejeitado, e te traz dor por quê? Porque vai te lembrar coisas que você já passou no passado, que te remeteram dor. Está aí na sua memória. Nós temos registro automático de memória. As nossas memórias são registradas de forma automática. Você que queira ou não são registradas, estão dentro de você. Então, passar por situações dolorosas novamente vai trazer para você memórias dolorosas no seu corpo também. Porque há um registro automático no seu corpo. Então, não se deixe levar pelas dores que virão no seu corpo. Pelas mentiras que o seu cérebro vai contar para você. De que você precisa desse objeto de amor perto de você para você ser feliz. Você precisa de você mesmo, você precisa se encontrar. Assim como eu me encontrei, como eu estou me encontrando todos os dias. E não é vergonhoso a gente falar disso. Porque nós fomos negligenciados em alguma certa idade, éramos crianças, não tínhamos culpa, isso foi registrado na gente de forma automática. Até me emociono, mas é uma verdade. E você vai se culpar por isso? Não, hoje você é o adulto autônomo reflexivo, você pode pegar sua criança pela mão e fazer diferente por você hoje. Então veja que hoje você tem o poder, o discernimento para mudar que você não tinha quando você era criança. Então não se culpe por isso.
E não culpe os seus pais também. Porque quando a gente acaba culpando os nossos pais de forma inconsciente, sem que a gente perceba, a gente está agindo de forma soberba com os nossos pais. É como se a gente dissesse assim, não diretamente, mas a gente dissesse assim para eles, ó, no seu lugar eu faria melhor, no seu lugar eu faria diferente. E nós não temos esse poder, porque nós não passamos por tudo que eles passaram. Sendo eles narcisistas ou não, sendo filho de mãe narcisista ou não, sendo pais perversos ou não. Se foram criados por pais perversos e você desenvolveu essa codependência emocional, não estou dizendo para você achar que são coitadinhos, não, é um modo de ser deles. Mas não adentrar a essa pegada de que você, sabe aquela soberba com coisa que você vai mudar alguém, que você poderia fazer diferente, é disso que eu estou falando, não adentra essa alçada. Faça por você, se liberte, seja um passarinho. Deus te deu a oportunidade de você chegar a ter esse vídeo, você ver aquilo que você precisa melhorar em você. Se você é filho de pais narcisistas, de pessoas perversas, é eles com Deus futuramente. Mas você não muda eles. A própria Bíblia diz, homens avarentos, presunçosos, maquiavélicos, amante de si mesmo, não é você que vai mudar eles. O que eu tô falando é do grau de soberba de forma inconsciente que às vezes a gente tem, que a gente acha que vai mudar o outro, a gente poderia mudar, a gente poderia ter feito diferente. Não, o que você tem que fazer ali no processo de cura como codependente emocional é você ir atrás da cura por si só, pra você, e não querer mudar os seus pais ou querer mudar o que você passou. Começar a se respeitar, começar a se impor, começar a dizer não quando você não quer. Não quero fazer mais parte disso. Não, não quero. Se posicionar, se cuidar. Então essas coisas que vai limpando um pouco dessa toxicidade também que a gente traz com a gente. Que a gente acaba, como se diz, fazendo um link com a outra pessoa. Vai nos linkando com a outra pessoa. Porque quanto mais a gente se fecha, mais o outro vai fazendo mal a gente. Então a gente tem que florescer, a gente tem que virar flor. Tem que criar espinhos, vamos dizer assim. Para que o outro não adentre ao nosso mundo na hora que quiser. Não sermos acessíveis demais. Então essa foi a mensagem de hoje. Nosso segundo bloco do nosso projeto sobre narcisista. Nós, codependentes emocionais, também temos traços tóxicos. Ambos têm traços tóxicos. Por atrairmos também, o narcisista também temos coisas que nós devemos nos rever. Devemos melhorar na gente. Porque veja, quando uma pessoa não é curada, lembra que eu falei que é o modo de ser também, codependente emocional, você vai moldando, você vai melhorando. Então quando a tendência é, quanto mais você vai melhorando, quanto mais você vai sendo curado, menos psicopatas, sociopatas, narcisistas têm acesso a você. Aí para poder adentrar a sua vida, aí meu irmão, vai ter que nadar um mar para chegar até você. E eles mesmos vão chegar e falar assim, bom, ali eu não posso, porque aquela está em estado de vigia. Ou seja, tem que ser vigilante, tem que ser guerreiro, tem que ser guerreira, tem que se resguardar. A Bíblia mesmo fala de todas as coisas que você deve guardar, guarde o seu coração. O coração é uma analogia. Se a gente abrir o coração, a gente só vai ver sangue pulsando. O coração que a Bíblia fala é aqui, ó, é a mente. Guarda o seu coração. Ou seja, guarda o centro das suas emoções. Não deixar qualquer um adentrar o seu mundo, dar informação para qualquer um, já ir falando de você, já ir falando dos seus problemas, já demonstrando carência, achando que o outro é seu salvador. O seu salvador é Cristo e é você mesmo. É você na sua fé e você mesmo. E Michelle, por que você está falando de fé? Só para encerrar, tem um estudo da neurociência que agora não desassocia mais espiritualidade uma coisa e tratamento terapêutico é outro. Não tem como. E neurociência é outra. Eles trabalham hoje junto. Porque eles viram que quando você faz uma prece, você faz uma reza, uma oração ou medita, você deixa de associar um campo que você associava quando você estava estressado
que você não acessa quando você está orando, rezando, fazendo uma prece, uma meditação. Então se resguarde, ore por você, creia em Deus e também reaja. Porque se a gente ficar nessa infantilidade psíquica de que a solução vai cair do céu, é como se Deus dissesse para você lá de lá de cima, falar assim, minha filha, pelo amor de Deus, meu filho, acorda, eu te dei tudo que eu posso te dar, já te entreguei. Em meu nome farão coisas maiores. Então a gente tem a capacidade de fazer coisas maiores e ser melhor todos os dias. Tá bom? Então, realista, para não se estender muito a esse vídeo, compartilha, dá aquela curtida e muito obrigado. Muito obrigada. O ao vivo é assim mesmo, tá bom? Beijo, fiquem com Deus e aguarda aí o próximo bloquinho, tá? No nosso projeto sobre narcisista. Beijo, fica com Deus, tchau.